Olá, alunos, professor Júlio César, matemática. Vamos estudar mais um pouquinho aqui, né? Vamos ver hoje arranjos. Arranjos simples. Para isso, vamos pegar uma situação, problema aqui que diz o seguinte. Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. 4 moradores, o morador A, o morador B, o morador C e o morador D, candidataram-se a ocupar esses cargos. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Bom, a gente vai fazer um diagrama aqui das possibilidades para a gente poder contar. Isso aqui é uma maneira, né, de você saber esse resultado. Na eleição para síndico lá, se eu tenho 4 candidatos, A, B, C e D, o candidato A pode ganhar para síndico e o B para subsíndico. Aí você tem uma possibilidade, né? Um resultado possível. Ou o candidato A pode ganhar e o C pode ser o subsíndico. Ou sendo A o síndico, o D pode ser o subsíndico. Então, para cada candidato de síndico, a gente tem 3 opções para subsíndico. Se o candidato A não foi o eleito para síndico, foi o candidato B, então quer dizer que o candidato A pode ser o subsíndico. Aí você tem mais uma possibilidade. Ou B síndico e C subsíndico. B síndico e D subsíndico. Olha, mais 3 possibilidades, né? Para subsíndico, tendo o candidato B como síndico. E assim por diante. Se o candidato C for o candidato que ganhou para síndico, a gente tem mais 3 possibilidades para subsíndico. Se o candidato D ganhou para síndico, temos mais 3 possibilidades para subsíndico. Então, se a gente fizer aqui a contagem, vamos ter 12 possibilidades, né? 3 com mais 3, com mais 3, com mais 3. Temos 12 resultados possíveis aí, ou possibilidades para eleição. Bom, a gente fez aqui pelo diagrama. Teria como fazer de outra forma? Teria, né? Eu poderia pensar da seguinte maneira. Eu vou abrir um espaço aqui e outro espaço aqui, onde no primeiro espaço a gente vai colocar o síndico. E aqui a gente vai colocar o subsíndico, colocar só sub, assim que a gente entende. Lembra que são 4 candidatos. Se são 4 candidatos, quais seriam as possibilidades para ter um vencedor a síndico? Teriam 4 possibilidades, né? Poderia ganhar o candidato A, o candidato B, o candidato C ou o candidato D. Vou colocar esse 4 aqui, que é de 4 possibilidades. Uma vez determinado o candidato ganhador para síndico, vai sobrar 3 possibilidades para subsíndico. Portanto, usando o princípio fundamental da contagem aqui, eu posso multiplicar essas 2 possibilidades, pegar 4 vezes 3, que também vão dar 12. 12 possibilidades aí. Então veja que até agora eu resolvi de 2 maneiras. As 2 maneiras deu o mesmo resultado. Tá. Observe que cada possibilidade acima representada corresponde
a um agrupamento ordenado de duas pessoas escolhidas entre os 4 candidatos. Dizemos que cada resultado da votação corresponde a um arranjo dos 4 elementos, ou seja, os candidatos tomados 2 a 2. Isto é, escolhemos 2 entre os 4 para formar agrupamentos ordenados. Dessa forma, a gente tem uma fórmula, que essa fórmula aqui é chamada fórmula do arranjo. Então, vou escrever aqui em cima, arranjo. Onde com essa fórmula também tem como a gente fazer a contagem de possibilidades daquele exercício. Vamos ver como. Na fórmula do arranjo, que é essa aqui, A de arranjo, tomada n elementos de K, vai ser igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Veja que não tem dificuldade, olha só. A gente vai fazer o arranjo de 4 elementos tomados 2 a 2, né? Porque a gente tem 4 candidatos e 2 vagas. Então, o que seria aqui? O n é o primeiro, né, valor aqui, ó, o n é o primeiro e o k é o segundo valor. Então, ficaria o n aqui é o 4, então ficaria 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui embaixo, 4 menos 2 fica 2. Com esse fatorial aqui de fora, fica aqui. Vou desenvolver o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar no 2 fatorial para simplificar com o 2 fatorial. Posso simplificá-los aqui. O que sobrou lá em cima? O 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Novamente, 12 possibilidades. Tá, você pode pensar assim, não, mas para que eu vou fazer essa conta todinha, sendo que é mais fácil fazer pelo princípio fundamental da contagem? Realmente é mais fácil fazer assim, até do que fazer o diagrama aqui das possibilidades, né? Então, o método mais fácil é esse. A fórmula do arranjo a gente vai usar quando são exercícios mais complexos, mexe com quantidade maior de valores e assim por diante. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo, então, dado o conjunto das vogais A, E, I, O, U, determine a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 elementos desse conjunto V aqui, das vogais. Bom, vamos fazer primeiro caso pelo princípio fundamental da contagem? Vamos fazer primeiro pelo princípio fundamental da contagem. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer assim, ó. Determinar a quantidade de arranjos que pode formar com 3 elementos. Então, quero colocar 3 elementos, o A, E, I, O, U aqui, ou o A, E, I, O, U aqui, ou o A, E, I, O, U aqui, né? Então, se eu vou escolher uma das letras para colocar aqui, eu tenho 5 possibilidades. Escolhida uma delas, né? Porque vamos lembrar aqui que os elementos são distintos. Escolhido uma delas, vai o quê? Vai sobrar 4 para outra opção. E escolhido mais uma delas, sobra 3 para a próxima opção. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta eu multiplicar esses elementos aqui. Pegar o 5, multiplicar pelo 4, multiplicar pelo 3. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então, eu posso fazer 60 arranjos, né, de 3 letras das 5 oferecidas.
Vou escrever aqui arranjos. Ou 60 possibilidades de arranjo, ou 60 maneiras diferentes de colocar as 3 vogais das 5, né? De juntar elas e assim por diante. Se a gente for fazer agora pela fórmula, vamos chamar de segundo caso aqui, vamos fazer pela fórmula do arranjo. Então, a fórmula do arranjo, o que eu tenho? Eu tenho 5 elementos e vou tomar de 3 em 3 para estar fazendo a conta. Então, lembra que eu pego o primeiro, coloco aqui que é o 5, então fica 5 fatorial, dividido pela diferença dos dois, 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 dá 2. Então fica 2 fatorial embaixo. Vou resolver o 5 fatorial até chegar no 2. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Paro aqui. Aqui embaixo tem o 2 fatorial. Assim eu posso simplificar os dois. O que sobrou? 5 vezes 4, que é 20. 20 vezes 3, que é 60. De qualquer forma, né? Tá aí os arranjos ou as possibilidades de resultado para esse exemplo. Vamos fazer mais outro exemplo aqui. A senha de um cartão magnético bancário usado para transações financeiras é uma sequência de 2 letras distintas, né? Então as letras não podem repetir, entre as 26 do alfabeto, seguida por uma sequência de 3 algarismos também distintos, não podem ser repetidos. Quantas senhas podem ser criadas? Então vamos lá, vamos colocar assim, ó, vamos colocar um espaço para a letra. Esse de verde aqui são as possibilidades de letras. E vamos colocar de laranja, né, porque são em seguida de 3 algarismos. Então aqui são os algarismos. Então, beleza, vamos ver. Olha só, a gente tem 26 letras. Então, das 26 letras, eu posso escolher 26 para colocar nessa primeira opção aqui. Colocada uma das 26 letras do alfabeto, sobra o quê? 25 letras para eu colocar aqui nesse espaço. Então, 25 vezes 26, 26 vezes 25, né? São as possibilidades de letra. As de algarismo. As de algarismo são 10 algarismos, que vão de 0 a 9. Então, eu tenho 10 algarismos aqui. Escolhido um desses algarismos, agora eu tenho 9. Escolhido mais um desses algarismos, agora eu tenho apenas 8. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter o resultado. Então, vou multiplicar tudo isso aqui, ó. Vou fazer 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Vamos ver quanto dá. 468.000 possibilidades de senha diferentes. Tá? Então a gente teria essa quantidade aqui de senhas diferentes que podemos fazer usando as letras distintas com os algarismos também distintos. Se eu fosse fazer pela fórmula do arranjo, eu teria que fazer 2 arranjos.
eu teria que primeiro fazer o arranjo das letras. Quantas letras são? São 26 letras. Eu vou tomar de duas em duas, né? Para fazer a conta aqui, ó. Duas em duas. E multiplicaria pelo arranjo agora dos algarismos. Os algarismos são 10. E eu vou pegar 3 em 3 algarismos. Então vamos escrever esse arranjo aqui. Lembra, é o primeiro aqui fatorial. Então 26 fatorial. Dividido por 26 menos 2 fatorial. Vezes... O que é isso aqui? É o 10 fatorial. Dividido pelo 10 menos 3 fatorial. O 26 menos 2 fica 24, então fica 26 fatorial dividido por 24 fatorial, vezes o 10 menos 3 dá 7, então fica 10 fatorial sobre 7 fatorial. Continuando essa continha aqui embaixo agora, vou resolver o 26 até chegar no 24. Então fica 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. Tudo isso dividido por 24 fatorial. Vezes esse 10 fatorial, vou resolver até chegar no 7 fatorial. Então fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Dividido pelo 7 fatorial. Vamos fazer o cancelamento do 24 com o 24 fatorial, do 7 com o 7 fatorial. O que sobrou, pessoal? Veja só o que sobrou aqui. Sobrou 26 vezes 25 vezes o 10 vezes o 9 vezes o 8. Ué, mas essa conta aqui, 26, 25, vezes 10, vezes 9, vezes 8, quanto que deu? 468 mil possibilidades ou arranjos ou senhas diferentes aí para o nosso exercício. Então você viu que método para fazer não falta. Então você não tem justificativa de errar. Nesses casos, eu usaria o princípio fundamental, bem mais simples, né? Bem mais fácil de fazer. Como nós usamos aqui também, ó. Ficou bem fácil, né? E como usamos aqui na explicação também, quando fizemos aqui. Então agora vamos praticar um pouquinho fazendo exercícios.